Olá, amigos, amigas e amigos Book Crushers, aqui é o Ribe Neto para mais um vídeo do canal. E vamos fazer aquele vídeo que todo mundo gosta e dá um trabalhão de produzir? Pois é, hoje eu trago para vocês a nossa Bookshelf Tour 2023. Tudo bem, se você acompanha o canal já há algum tempo, desde o ano passado, por exemplo, sabe que no começo de 2022 eu gravei uma Bookshelf Tour para vocês e postei aqui no canal. Só que desde janeiro de 2022 até janeiro de 2023, a minha estante mudou muito. Chegaram mais livros, ganhei mais espaço para guardar esses livros, mudei toda a arrumação. Então hoje eu venho aqui para mostrar para vocês como é que está sendo a arrumação dos meus livros e quais são os livros que estão aqui na estante nesse ano de 2023. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem terá que é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá, porque essa introdução já foi enorme. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Vamos começar com uma visão completa da minha estante, que, como vocês podem ver, está reorganizada no final de semana passado. Fiz uma arrumação geral nela, tirei algumas coisas, principalmente aqui embaixo, como vocês podem ver que tem bastante espaço. Eu retirei alguns livros, vou mostrar em um book haul no próximo vlog. E, enfim, agora tá 100% com a cara de 2023. Mas vamos começar com a prateleira de cima, que basicamente é a prateleira do povo animado. Começando pelo nicho de Heartstopper, nós temos O Príncipe e a Costureira, de Jian Wang, lançado pela Dark Side nessa edição maravilhosa. A edição em português do volume 4, em capa dura. A edição em português do volume 3 de Heartstopper. Daí pra cá a gente passa por meus paperbacks em inglês. Aí aqui tem o volume 1, Boy Meets Boy, com essa contracapa maravilhosa. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre contracapas que eu amo. O volume 2, também em paperback, e essa é a contracapa. O volume 3, e a contracapa é assim. E o volume 4, o último por enquanto, que é muito mais melancólico de todos, e a contracapa é assim. Temos que esperar a Alice, né, lançar o quinto e último volume de Heartstopper. Aqui nós temos o Almanac, que eu recebi da editora seguinte no final do ano passado, que é muito fofinho, é um livro para fã mesmo. Daí aqui nós já temos os livros em prosa de Alice Oseman, a minha edição de Rádio Silêncio da Rocco, a minha edição em inglês de Nick and Charlie, e assim, a seguinte ela não vai manter esse padrão aqui. Isso me deixa meio triste, mas vida que segue. Aí daqui nós temos Um Ano Solitário, que é o livro da Tori, a irmã do Charlie. Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que é uma distopia política muito boa. Tash Tolstoy, de Catherine Onsby, que eu ainda não li. Gente, eu recebi esse livro aqui no lançamento e ainda não li. É uma vergonha. História é Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira. Eu gostei bastante, mas não é meu favorito do autor. More Happy Than Not, do Adam Silveira, que é Eu Lembro Aquela Vez, que ganhou uma edição nova aqui no Brasil. E eu fiquei muito tentado, porque parece que tem um final novo, né? E eu queria saber como é esse final. E Se Fosse a Gente, do Adam Silveira com a Becky Albertalli, tem continuação, eu ainda não li. Com Amor Crickwood, da Becky Albertalli. E Simon versus a Agenda Homo Sapiens, que foi relançado como Com Amor Simon, da Becky Albertalli.
Passando pro nicho do lado, aqui nós temos a minha HQ de Arlindo, que tem todo um destaque porque ela é enorme e fica do lado do meu copo da turnê de reunião de Sandy Júnior, porque Arlindo é fã, né? Então, combina. Aqui nós temos os meus livros do Brian Selznick, com a invenção de Hugo Cabret, o primeiro livro dele que eu li. E até hoje ainda não assisti ao filme, porque eu amo muito esse livro e eu tenho medo de me decepcionar. Sem Fôlego, que eu assisti ao filme que tem na Amazon Prime e me decepcionei. E o meu favorito, que é Os Marvels, que foi o último que foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano. E, gente, esse livro aqui é maravilhoso, sério, só leiam. Passando pra cá, nós temos o Melissa, de Alex Gino, que é uma fofura esse livro. Apenas uma Garota, da Meredith Russo, que eu gostei, mas eu esperava amar, mas na verdade eu achei um sólido 4 estrelas. Fera, de Bruce Spengler, outro favoritado, como vocês puderam perceber. O meu xodó, A Casa no Marcerulho, de TJ Clan, que eu fui ler não esperando nada e me apaixonei por completo desse livro. A minha série das Crianças Desajustadas, da China Maguire, que por algum motivo a Morro Branco não publicou os outros volumes, e a Morro Branco ela geralmente traz toda a série, né? E eles só lançaram os 3 primeiros, enfim. Aqui tem o segundo, Entre Gravetos e Ossos, o meu favorito dos lançados aqui no Brasil. De Volta para Casa, que é o primeiro. E o terceiro, Sob o Céu Açucarado, que é, sério, muito, muito, muito doido esse livro. Muito doido de verdade. Daqui nós temos o meu boy lixo favorito, o Jeremy, de May the Best Man Win, que vença o melhor, dizia a Elo, que eu li um pouquinho antes de ser lançado aqui no Brasil. Eu não sabia que ia ser lançado, e enfim, eu gostei muito dessa edição. The Lady Guides to Petticoats and Piracy, o Guia da Donzela para Anáguas e Pirataria, de Mackenzie Lee, o segundo volume da trilogia dos irmãos Montague, que é com a irmã do Henry. Aí nós temos o livro meio, que infelizmente não foi lançado aqui no Brasil, The Drama's Guides to Getting Lucky, que se passa um pouquinho depois do final do primeiro livro. E é uma edição muito bonita, porque ela é ilustrada por dentro. Vocês estão vendo? E o primeiro livro, The Drama's Guides to Vice and Virtue, que é o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude. Ah, gente, o Henry, o Monty, ele é o meu outro boy lixo favorito. Essa prateleira aqui vai ficar meio tremida porque eu não consegui o suporte, mas vamos em frente. Aqui no cantinho nós temos o meu primeiro volume de Joy, de Etsuko, e o segundo volume de Joy, ambos lançados pela editora New Pop. É um mangá, como vocês podem ver. Minha versão de Você, da Christina Lauren, um dos meus livros favoritos. O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, lançado pela Companhia das Letras. Sério, que livro sensacional. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, do Benjamin L. Sainz. A Lógica Inexplicável da Minha Vida, também do mesmo autor. E Se Acontece, da Melanie Harlow e do David Romanov, lançado pela editora Horror, que é um mais 18. High Definition, O Amor Não Tem Gênero, do J.V. Leite, que também é mais 18, mas eu também ainda não li, eu preciso ler esse livro. Procura Seu Namorado, de Alex Hall, que eu comprei na Black Friday do ano passado. Confluente, do Cássio Cipriano, esse livro é uma graça. Nimona, de Annie D. Stevenson, é uma HQ, vai sair a animação na Netflix nesse ano, se eu não me engano. Fica Entre Nós, de Sophie Gonzalez e Cale Richards, que eu preciso ler esse ano, sem falta. Eu Beijei Shara Weller, de Casey McKiston, eu também preciso ler esse ano. Eu recebi no lançamento ano passado e ainda não li, uma vergonha. Última Parada, que até o momento é o meu livro favorito, de Casey McKiston. Eu achei sensacional essa história aqui. Os Garotos do Cemitério, de Ada Thomas, que eu tô pra ler há um tempão e ele tá na minha lista de 12 livros para 2023. A Estratégia do Charme, que eu fui ler não esperando nada e esse livro me entregou tudo. Se tornou um dos meus favoritos, sério. Deve Charlie pra sempre. Em Águas Profundas, de F. Telanques, que eu comprei de aniversário pra mim no ano passado e até agora não li, mas a edição dele é uma coisa
lindíssima. Imperfeitos, do Robson Gabriel, é uma duologia nacional. Eu já li esse e o segundo no meu Kindle, eu gosto muito do segundo. Enfim, fica a minha recomendação. Mas o favorito, Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson, que é uma história sobre irmãos, assim, completamente visceral. 15 Dias, do Vitor Martins, saiu uma edição nova, né, do tamanho dos outros volumes, com capítulo extra e tal. Tem ilustração dos personagens de 15 Dias lá no meu Instagram de ilustrações, vão lá conferir. Se a Casa 8 Falasse, também do Vitor Martins, que é um livro que eu gostei muito, muito mesmo, mas se eu comparo com os outros dois, ele fica em terceiro lugar, sabe? E o último do Vitor que eu tenho aqui, que é 1 Milhão de Finais Felizes, que é o meu livro favorito do Vitor até o momento. Cheio de marcação, assim, esse livro me marcou muito, muito, muito mesmo. E é o meu livro favorito do Vitor Martins. Querido Ex, do Juan Julian, na minha edição da Galera, que eu recebi da editora. Enfim, eu gosto muito, muito, muito desse livro, sério mesmo. E aqui nós temos a versão do Ex-Tóxico, né? O Maldito Ex, a autobiografia da subcelebridade mais odiada do Brasil. O livro do Felipe Fagundes, que é novo aqui na estante e eu quero ler agora no mês de fevereiro. Vamos ver se eu vou conseguir, não é mesmo? Você Tem a Vida Inteira, na primeira edição, do Lucas Rocha. Gente, que livro maravilhoso e sério, sério, super recomendo de verdade. O último em pé aqui é Moletom, do Júlio Azevedo, que eu gostei bastante, mas eu confesso que eu esperava me apaixonar por esse livro, pela forma como ele é contado e tal, que é meio prosa, meio quadrinho, mas enfim. Passando para a pilha que fica aqui no canto, nós temos Will, 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 do John Green e do David Levitan. As minhas partes favoritas são do David Levitan, não do John Green. O meu livro favorito do David Levitan, sério, que coisa maravilhosa esse livro aqui, gente. Eu não tenho nem palavras para descrever. O Caderninho de Desafios de Dash Lily, que saiu a continuação agora, no final do ano passado, e eu preciso ler a continuação. Naomi, ela é a lista dando um beijo. Hold me closer. Me Abrace Mais Forte, do David Levitan, que é meio que uma continuação em forma de musical de We Grayson, e ele realmente é um roteiro de musical, gente. Se Estivermos Sós, do Felipe Santos, que eu ganhei da minha amiga Natália no ano passado. Para fechar, nós temos a antologia sobre Amor e Estrelas, da Clara Alves, Lia Rocha e Olivia Pilar, que eu recebi da editora Ruco no ano passado e eu ainda preciso ler. A antologia O Papai Noel Não Vem Aqui, da editora Resistência. E também o livro Sempre Estive Aqui, de Maria Freitas, que é uma história também que eu preciso ler. Tá aqui na minha estante há um tempão e ainda não li. Passando, é claro, para minha segunda prateleira, que eu carinhosamente chamo da minha prateleira de Book Crushes. Nesse nicho aqui, nós temos o meu Funko, da Britney. Aí aqui do lado vem o Manhwa Hyperventilation, de Bebong Kikyu. Minhas 3 edições da série One and Off, o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Falta o volume 4, mas está meio carinho, então estou esperando o preço diminuir. Aqui nós temos os 2 volumes da série Check Please. O primeiro volume, Hockey, escrito e ilustrado por Nigozu Kazu. E o segundo volume, Sticking Scones. Gente, eu amo essas HQs. Aqui nós temos o meu The Black Flamingo, do Dinata, na edição americana. A edição em inglês de Instruções para Dançar, da Nicola Yoon. O Sol Também é uma Estrela, também da Nicola Yoon, meu favorito dela. E o primeiro que eu li, Tudo e Todas as Coisas. A antologia Blackout, com a Danielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Egg Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon. Vai sair o segundo livro, né, dessa antologia, que é Nevasca, agora no Brasil, e essa capa aqui brilha no escuro. O Cartas para Martin, da Nick Stone. Infelizmente a Intrínseca não trouxe o segundo livro, né, que é Cartas para Justice, só trouxe o Cartas para Martin. Zack Pot, que é o meu livro favorito da Nick Stone, que eu já li. The Hate You Give, O Ódio que Você Semeia, da Egg Thomas, na edição americana. Uma Rosa no Concreto, que é o livro com os pais da Star, de O Ódio que Você Semeia. Eu gosto muito desse livro.
E o Na Hora da Virada, que também se passa no bairro da Star. Então, as 3 histórias meio que possuem uma ligação. E Fogo Alto, da Elizabeth Acevedo, ainda não li, mas quero muito ler, acho essa capa lindíssima. Agora que Ele Se Foi, também da Elizabeth Acevedo, que eu ganhei da minha amiga Mar, eu vou ler agora em fevereiro, é um livro em formato de versos. O meu xodó completo, a trilogia das Irmãs Brown, com Acorda Pra Vida Chloe Brown, da Talia Hibbert, Se Liga Dani Brown, também da Talia, e o último, Vê Se Cresce, Eve Brown. Eu amo essas capas, eu amo essa série, enfim, é o meu xodó. Fechando aqui a prateleira, nós temos O Pior Padrinho da Noiva, da minha Sossa, que é como protagonista filha de brasileiros, e a própria autora também, metade da família dela é brasileira. Enfim, é sensacional, gostei muito, quero muito ler a continuação. Eu espero que a leitura traga para o Brasil, que é com uma das primas da protagonista, a Lina. Passando para a prateleira do lado, nós temos os meus livros da Bob Orwell, os da Suzanne Collins e os da Meg Stiefvater aqui. Aqui nós temos a minha primeira edição de Carry On, que eu acabei ganhando da minha amiga Alice Cunha. Venha o que vier, em português, que eu ganhei dos meus amigos de presente de aniversário no lançamento. E veio com o brinde, que é essa cartela de adesivos que eu nunca vou usar definitivamente. Minha edição britânica de O Filho Rebelde. É o mesmo ilustrador das novas edições americanas, mas a capa é diferente, como vocês podem ver. Enfim, é uma edição muito bonita e que eu paguei super baratinho na Black Friday da Amazon. Aqui nós temos a minha edição de Carry On, com a capa nova americana. Eu ganhei essa capa da minha amiga Nani, que estava nos Estados Unidos na época que eles estavam distribuindo, e ela acabou pegando para mim. Aqui nós temos o The Anyway, The White Blows, que é o terceiro e último livro, que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. Estava tendo uma promoção lá na Amazon, ela acabou comprando para mim. E, enfim, é uma edição super bonita também, como vocês podem ver. Passando para as minhas edições americanas de Jogos Vorazes, nós temos o Mockingjay, que eu comprei lá na Shopee. E ele é em hardcover, paguei super baratinho nele e veio em super bom estado. Só a jacket que estava meio esgarçada aqui, mas eu dei uma arrumada no livro. O meu Catching Fire, que eu comprei há muito tempo atrás lá na Saraiva, eu comprei por R$30, se eu não me engano, 35, na loja física da Saraiva. E nem eu acreditei na época. Enfim, hoje em dia então comprar por 35 é basicamente uma pechincha. E completando minha coleção em inglês, nós temos The Hunger Games, que eu também comprei na Shopee. Eu paguei, se eu não me engano, R$25. E a menina mandou pra mim super bem embalado. Foi, assim, uma das melhores compras que eu fiz na Shopee. Passando pra cá, nós temos a minha edição em português. Vamos aqui começar com Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Enfim, eu não comprei no box, eu comprei os 3 separados, mas aí a livraria onde a gente fazia o antigo clube do livro tava com essa caixinha para jogar fora, eu acabei pedindo e o dono me deu. Aqui nós temos a minha série dos Lobos Mercy Falls, com o segundo volume, Espera, da Meg Stiefvater, que eles lançaram nessa edição pequenininha, sabe lá por qual razão. A minha edição em hardcover de Shiver, Calafrio, que é o primeiro volume da série, que é uma edição super bonita, tem baixo relevo aqui de folha, e ele é todo impresso em tinta azul. É uma coisa sensacional, super diferenciada. Daí aqui nós temos O Meu Sempre, o terceiro volume da série em português, que já volta para o tamanho grande. E o Perdido, que é o spin-off e saiu com a padronização da segunda edição, quando eles relançaram a série aqui no Brasil. Enfim. Por último aqui dessa prateleira nós temos A Corrida do Escorpião, da Meg Stiefvater, que eu comprei na Bienal do Livro. É um livro que eu quero ler desde o lançamento aqui no Brasil e até hoje não li, sabe lá por qual razão. Agora passando para a última prateleira desse nível, aqui como vocês podem ver tem o meu Funko de Edward Cullen, e eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o Funko ele brilha. Aqui no cantinho nós temos
Todos os Santos Malditos, da Max Walter, uma fantasia em volume único que não coube na outra prateleira, eu acabei deixando aqui do lado. A minha série Hush Hush, da Becca Fitzpatrick, com Sussurro, o primeiro livro. Eu amo essas capas da série Hush Hush. É um photoshoot muito bonito. O segundo volume, Crescendo, também com uma arte maravilhosa. O terceiro livro, Silêncio, que era aqui que a série deveria ter terminado. A própria Becca já tinha falado que ia terminar aqui, mas a editora acabou encomendando mais um quarto volume. E o último livro oficial da série, Finale, com essa capa super legal que ela é completa, a imagem. Vocês estão vendo? Sensacional. Passando agora para os livros da Stephenie Meyer, nós temos o A Química, que é o thriller policial adulto dela, super injustiçado. O melhor livro de Stephenie Meyer, A Hospedeira, essa distopia sci-fi com alienígenas. Sério. Stephenie Meyer no seu melhor nesse livro aqui. Minha aquisição mais recente, que é a edição em inglês de Midnight Sun, que estava super baratinho lá na Amazon. Estava por 43, se eu não me engano. E eu tinha um cupom de R$20 e acabou que eu paguei apenas R$22 nesse livro aqui. Isso não acontece todo dia. Daí nós temos a minha edição de Broken Dawn, que eu comprei lá na Shopee. É uma edição de comemoração de 1 ano, ele é diferente, tá vendo? Veio com alguns extras também, mas veio super bem conservado e eu paguei super baratinho lá na Shopee. Aqui do lado nós temos outro livro que eu comprei na Shopee, o Eclipse. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei R$25. A única coisa que deu problema foi a entrega, que demorou, sei lá, umas 2 semanas para chegar aqui em casa. Mas também veio super bem conservado, muito bem embalado, e eu adoro essa lombada aqui. Passando para o New Moon, que eu comprei na Black Friday do ano passado, também hardcover lá na Amazon. Tava super baratinho, se eu não me engano, tava R$32. E assim, gente, hardcover por R$32 é a oportunidade da gente comprar, né? Uma edição novinha e paguei super baratinho. Aqui do lado nós temos o The Short Second Life of Britannia, que é também em hardcover, e eu paguei R$20 lá no Shopee. E, enfim, só falta a edição de Twilight em hardcover para completar a minha coleção em inglês. Passando agora para as minhas edições em português, nós temos o A Breve Segunda Vida de Britannia, que é lá do lançamento. A graphic novel de Crepúsculo, volume 1. Infelizmente eu não tenho o volume 2, porque está super esgotado. Crepúsculo, guia oficial ilustrado da série. Sério, esse livro aqui é sensacional. Ele é voltado para fã. Ele é realmente voltado para quem é fã da série. Mas assim, esse companion aqui é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Expande o universo de uma forma incrível. A minha edição de Amanhecer, que eu comprei lá no lançamento, literalmente no dia do lançamento, na Saraiva. Outra edição que eu comprei no lançamento, no dia do lançamento, foi Eclipse. Tá até descascando aqui em cima, tá vendo? Ai, gente, olha para esses livros, bate uma nostalgia. Lua Nova, que é a edição mais acabadinha da minha estante, sabe lá por quê? Eu realmente não sei por que é a edição mais acabada. Até o papel dela é diferente. Crepúsculo, que é da primeira edição. Como a gente sabe que é da primeira edição, os capítulos começam na metade da página. Na segunda edição, os capítulos já começam em cima. Sol da Meia-Noite, a minha edição em português, que é um pouco diferente da capa em inglês, como vocês podem ver. O tamanho da letra eles diminuíram, eu acho que para deixar num tom mais minimalista, como é dos outros livros. E por último aqui, nós temos a edição de 10 anos, que na verdade é o Vida e Morte, Crepúsculo Reimaginado, onde a gente conhece a história de Boo e de Edith. Aqui pro cantinho são os meus livros do Rick Riordan, Os Diários do Semideus, que é a antologia com contos da segunda série dos Olimpianos. Percy Jackson dos Olimpianos, Arquivos do Semideus, que é a antologia com contos da série original. O meu A Casa de Hades, em paperback, com algumas histórias extras no final. A Marca de Atena, que é uma primeira edição do paperback. O tamanho é até diferente, como vocês podem ver, olha. Atualmente é desse tamanho aqui. O Filho de Netuno, que foi aonde a série Os Heróis do Olimpo realmente acabou me cativando. E o primeiro volume, O Herói Perdido,
que tá super no bagaço, tá vendo? Eu só li uma vez esse livro e, sério, ele tá todo se desmanchando, sabe lá por qual razão. Aí aqui nós temos a série Percy Jackson com O Último Olimpiano, A Batalha do Labirinto, na primeira edição, A Maldição do Titã, O Mar de Monstro e o primeiro volume, O Ladrão de Raios. Por último aqui nós temos Percy Jackson, Os Deuses Gregos, ilustrado pelo John Bucco. E aqui basicamente é o próprio Percy contando os mitos originais dos deuses gregos, os 12 deuses principais, né? E, enfim, é uma edição muito bonita e é muito divertida. Descendo mais um nível, nós temos os meus romances na realeza e os meus livros da Meg Cabot. Vamos nos aproximar para mostrar com mais detalhes. Enfim, começando aqui no cantinho, nós temos O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover, que não é o meu livro favorito da Colleen Hoover, muito pelo contrário, tenho grandes problemas com esse livro aqui. Em Busca de Cinderela, que sim, esse sim é um dos meus favoritos. Sem Esperança, que é a continuação de Um Caso Perdido, e sinceramente, o que dizer desse protagonista? Prefiro não comentar. Confesse que eu gosto muito da personagem principal desse livro, mas eu não gosto nada do par dela. Eu acho o par dela um babaca. Talvez um dia, que de fato é o meu livro favorito da Colleen Hoover. Eu gosto muito da continuação, que é Maybe Not, uma novela. Porém, o último livro dessa trilogia, que é o Talvez Agora, me decepcionou pra caramba, porque eu gosto muito dos 2 primeiros volumes, mas o terceiro eu achei uma droga. Novembro 9, da Colleen Hoover, outro livro que, pois é um livro. É assim que acaba, que foi uma das minhas últimas leituras da autora. Eu me decepcionei com o final desse livro, sendo bem sincero. Eu esperava outra coisa que ela fosse fazer, e acabou que ela fez isso apenas na continuação. É assim que começa. Que eu realmente gostei da continuação. Eu acho que seria um final muito digno para É Assim que Acaba. Métrica, eu gosto muito desse livro aqui, porém as continuações são totalmente desnecessárias. Enfim, como vocês podem ver, tem uma relação bem ame ou odeie com a Colleen Hoover. Aqui do lado nós temos O Meu 3 Metros Acima do Céu, do Federico Mocha. É uma trilogia, só foi lançado até o segundo aqui no Brasil, porém o terceiro nunca chegou e então eu considero como se fosse um livro único. Desculpa. Manual para Românticas Incorrigíveis, que é da irmã da Sophie Kinsella, a Gemma Tolley. E aqui nós temos o Curvas de Aprendiz, que é outro livro da Gemma Tolley. Meus 2 livros da série Primas Poderosas, esse aqui é o segundo, acho que é um adeus, eu estou lendo no momento que eu estou gravando esse vídeo, e em breve tem opinião aqui no canal. E o primeiro livro, Você Me Ganhou no Lar, que se passa no universo de novelas latinas, foi super divertido, apesar de eu ter achado o começo do livro um tanto quanto linear demais. Aqui do lado nós temos o Meninas de 20, da Sophie Kinsella em inglês, que de fato é o meu livro favorito da Sophie Kinsella, junto com o Fiquei com Seu Número. Lembra de Mim, que é o livro da Sophie Kinsella que eu menos gosto. E aqui nós temos A Procura de Audrey, que é o jovem adulto dela. Eu gostei bastante da mensagem desse livro. Aqui passamos para os livros da Natália Cabral. Como Perder um Amigo em 10 Dias, que é um jovem adulto. Meu Querido Professor, que faz a transição entre o jovem adulto e o livro mais adulto dela. O Grande Momento, que se passa em um reality show de casamentos, é divertidíssimo, eu gostei bastante. Namorando aos 30, que é a continuação, entre aspas, spin-off de Virgem aos 30, e é protagonizado pelo Léo, o melhor amigo da Lara. E aqui nós temos o próprio Virgem aos 30, e fui eu que fiz a capa. Pois é. Aqui, passando para o lado, nós temos A Música que Mudou Minha Vida, da Robin Wilner. Eu gostei bastante desse livro quando li. The Duffy, da Cody Keplinger, eu li muito antes de ver o filme e eu gosto muito mais do livro do que do filme, sendo bem sincero. O filme mudou muita coisa do livro em relação à própria mensagem do livro e eu fiquei meio ok, né? Reticências, da Solane Quioro, eu li a versão independente dele no meu Kindle, depois saiu pela editora Out e acabei conseguindo em uma promoção. Orgulho, da Ibis Boy, um reconto de Orgulho e Preconceito com personagens negros em Nova York atualmente. Vai falar bastante sobre gentrificação, é um livro muito, muito, muito bom. E Você Não É Invisível, do Lázaro Ramos, que é um infanto juvenil sobre esses 2 irmãos no meio da pandemia. Enfim, é bem bonitinho. Já pra cá nós temos os meus romances na realeza,
como vocês podem ver, mas aqui ainda tem um trechinho de romances. Por exemplo, aqui nós temos o Leis de Atração, que é o segundo volume da série Química Perfeita. Infelizmente a Alt não trouxe o terceiro livro aqui para o Brasil. O primeiro volume, na primeira edição de Química Perfeita, publicada pela editora Underworld, que não existe mais. A série Amor em Jogo, com o primeiro volume, foi lançado pela editora Alt. Eu li esse livro aqui, se eu não me engano, em uma noite. Eu peguei ele de noite e eu fui terminar ele de manhã cedo. E a continuação, A Garota Dele, que eu não gostei tanto assim, infelizmente. É um livro que tem uma quebra de ritmo muito grande na metade dele, e depois a gente entende que Simone Euclides sofreu de depressão no meio da produção do livro, e eu acho que isso afetou bastante a história. A trilogia da Lara Jean, meu grande xodó, da Jenny Han. Aqui nós temos Para Todos os Garotos que Já Amei, O Patinho Feio, da trilogia, PS, Ainda Amo Você, e o livro que me fez fazer as pazes com a trilogia Agora e Para Sempre, Lara Jean. Começando, de fato, com os meus romances reais, nós temos O Reino de Zália, da Luli Trigo. É um livro nacional e é muito bom, muito divertido. Ele tem um pouquinho de trama política também, gostei bastante quando li. Quase que pulo sem querer o Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Li no ano passado, uma farofa super divertida. Tem continuação, que é o Sua Alteza Real, que vai ser um romance sáfico, eu ainda preciso ler. A série A Seleção, da Kara Cass, com A Seleção, o primeiro volume. A Elite, o segundo volume. E A Escolha, o terceiro volume, e que sim, eu considero como sendo o final oficial da série, porque realmente eu finjo que os livros da Filha da América não existem. A antologia Felizes para Sempre, que é com os personagens da primeira trilogia, eu gosto bastante. E é um livro bem bonito, gente. Ele é todo ilustrado. Deixa eu pegar uma ilustração aqui. O livro que eu recebi da Kara Cass recentemente, Mil Batidas do Coração, e eu acabei vendo que ele, na verdade, é um volume único. Então eu estou muito mais empolgado para ler do que eu já estava. Gostei bastante também da contracapa dele. Aí nós temos a série trilogia Simplesmente Ana, da Mariana Carvalho, que também é nacional, com Helena, a filha da princesa. O segundo livro, De Repente Ana, que eu gosto bastante também. E o primeiro livro, Simplesmente Ana, e que é mais ou menos um diário da princesa adulto. Passando aqui para o lado, nós temos Um Sonho em Tóquio, que é o segundo volume da duologia Uma Princesa em Tóquio. Eu não tenho o primeiro, mas eu recebi o segundo da seguinte. Eu já coloquei o primeiro no meu Kindle. A série Royals, da Nicole Chase, com De Repente, o primeiro livro. E Prudente, o segundo livro. O terceiro livro, ele foi lançado apenas no formato digital e eu li no meu Kindle. Romance Real, da Clara Alves, um livro bem bonitinho, bem fofinho, sáfico, e é volume único também. Teoricamente Princesa, da Alissa Cole, eu amei esse livro e infelizmente a editora Essência não trouxe as continuações aqui para o Brasil. Eu vou precisar ter que ler em inglês, que são com as amigas da protagonista de Teoricamente Princesa. Minha primeira edição de Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKiston, o livro que me fez conhecer Casey McKiston, e enfim, é o meu grande xodó esse livro aqui. E a edição em capa dura de colecionador, que a seguinte lançou no final do ano passado, e eles enviaram para mim. Ela tem ilustração nas folhas de guarda, como vocês podem ver. E também vem um capítulo extra do Príncipe Henry, alguns anos do futuro. Passando para cá, nós temos a última prateleira, que é com os meus livros da Meg Cabot. E aqui, como vocês podem ver, é o meu chaveiro de Hot Stopper com a Nelly. Mas começando com os Every Boys Got One, em paperback, em inglês, que a minha amiga Natália me deu. A Garota Americana, e quase pronta nessa edição vira-vira. The Royal Wedding Disaster, segundo volume da série Diário de uma Princesa Improvável, que é com a irmã da minha Termópolis. E é um livro bem bonitinho. Ele é ilustrado pela própria Meg Cabot, como vocês podem ver, olha. Tem até a árvore genealógica da família de Genóvia. O primeiro volume da série, Diário de uma Princesa Improvável, em português. O Presente da Princesa, em capa dura, que é a história de Natal da série. Mais um livro meio, Valentine Princess, que é em hardcover, como vocês podem ver. Outro livro meio, Sweet 16 Princess, também em hardcover. A primeira edição de O Diário da Princesa, que eu comprei por R$10 em uma banca de jornal. Enfim, super nostálgica essa edição aqui. O livro 10, Forever Princess, Princesa para Sempre, na edição em paperback original. E o livro 11, O Casamento da Princesa, que se passam vários anos depois do livro 10, com os personagens já adultos.
Aqui nós temos Vitória e o Patife, que é o romance de época jovem adulto da Meg Cabot. E o outro livro, Nicola e o Visconde, também um romance de época jovem adulto. Aqui já passamos para os livros adultos da autora. Tem Todo Garoto Tem em português na primeira edição. Garoto Encontra a Garota, também na primeira edição. E a primeira edição de O Garoto da Casa ao Lado. Gente, eu quase me esqueci de mostrar O Garoto Está de Volta, que é o 4º volume da série e que eu gosto bastante também. Eu ria muito alto enquanto eu estava lendo esse livro. Aqui nós temos os livros da série Os Mistérios de Heather Wells, que é a minha série adulta favorita da autora. O primeiro livro é Tamanho 42 Não é Gorda. O segundo livro é Tamanho 44 Também Não é Gorda. O terceiro livro é Tamanho Não Importa. O quarto livro é Tamanho 42 e Pronta para Arrasar. E o quinto e último, por enquanto, é A Noiva é Tamanho 42, que faz um crossover bem legal com a série O Diário da Princesa. Mais um livro que eu me esqueci de mostrar, que é Ela Foi Até o Fim. É um livro adulto da Meg Cabot e, enfim, eu acho que é o livro que eu menos gosto dela. Na verdade, eu não gosto nem um pouco do protagonista desse livro, sendo bem sincero. Aqui nós temos A Mediadora, a minha série jovem adulta favorita da Meg, começando com A Terra das Sombras, que está autografado, da vez que ela veio aqui no Brasil. O segundo volume, O Arcano 9, que também está autografado. O terceiro livro, Reunião. O quarto livro, A Hora Mais Sombria. O quinto livro, Assombrado. O sexto livro, Crepúsculo, na edição original publicada aqui no Brasil. E o sétimo livro, A Mediadora, também com os personagens adultos. Aqui nós temos um verdadeiro xodó, Avalon Hight, é um jovem adulto, a edição dele está podre, eu sei, é um reconto do mito do Rei Arthur, mas eu achei muito, muito, muito legal. Aqui nós temos a série Desaparecidos, com um Balds Up, do volume 1 e volume 2, Quando Cai o Raio e Codinome Cassandra, e aqui o paperback com o volume 3 e o volume 4, Esconderijo e Santuário. A trilogia sci-fi Cabeça de Vento, divertidíssima, com o primeiro livro, Cabeça de Vento, o segundo livro, Sendo Nick, e o terceiro livro, Na Passarela. Mas aqui pro canto nós temos a trilogia Abandono, o reconto do mito de Perséfone, e assim, como trilogia eu gosto, como livros individuais eu tenho pequenos problemas com a história. Abandono em hardcover, um hardcover bem bonito, como vocês podem ver. O segundo livro é em inglês, Underworld, Inferno, que também veio autografado, que eu ganhei uma promoção que a Meg Cabot fez. E o terceiro e último volume, que é a RC de Awaken, Despertar, que também veio autografado, veio com marcador também. E enfim, o terceiro eu realmente gosto como um livro único, mas a trilogia em si eu gosto dos volumes juntos. Daí aqui no cantinho nós temos a série adulta de vampiros da Meg, com Mordida, o segundo volume que eu li no ano passado, e o primeiro livro, Insaciável, em hardcover, em inglês, numa edição enorme, mas eu gosto muito dessa duologia de vampiros da Meg. Eu gosto de verdade. O quarto e o quinto nível da estante são os meus livros de fantasia. Sim, são os livros que mais ocupam espaço na minha estante. Vai ser a parte mais demorada com toda certeza, mas vamos nos aproximar para mostrar com mais detalhes. Começando por aqui, nós temos o Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato, que eu recebi da editora Suma no ano passado e tem essa capa holográfica incrível. Porém Bruxa, também da Carol Kiovato, que eu recebi agora no começo do ano, também da editora Suma, e também tem um trabalho gráfico muito bonito. Aqui já começam os meus livros da Victoria Schwab, com o Dueto Sombrio, o segundo volume da duologia Monstro da Violência. Eu gosto muito dessa série. E o primeiro livro, A Melodia Feroz, ambos publicados pela editora seguinte. Daí aqui nós temos Vilão, que é um livro que eu li no ano retrasado, se tornou favorito, mas eu ainda não li o segundo volume, a continuação, porque, enfim, ainda tá meio caro, tô esperando o preço baixar. E o último livro da Victoria Schwab que nós temos aqui é o A Vida Invisível, de Ed La Rue, que eu comprei pra mim de aniversário no ano passado e preciso ler, tá até na minha meta de 12 livros pra esse ano. Aqui tem os 2 livros do Patrick Ness que eu tenho. Os 2 são favoritos. O Chamado do Monstro, lançado pela editora Ática, que vem com uma sobrecapa. Eu prefiro essa capa aqui. E aqui nós temos The Rest of Us Just Live Here, que é mais jovem adulto e infelizmente não foi publicado aqui no Brasil, mas sério, foi um livro que mexeu bastante comigo. Aqui nós temos a trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, nessa minha edição Pocket, com A Bússola de Ouro. O segundo livro, A Faca Sutil. E o terceiro livro,
A Luneta Amba, que tá na minha meta de leitura para esse ano. Os meus livros da Holly Black, e vai ser uma sessão bem grande. Aqui nós temos a minha trilogia de Mestre da Maldição, toda em inglês, com o primeiro livro, Gata Branca, o segundo livro, Luva Vermelha, e o terceiro livro, na edição britânica, que aqui no Brasil ficou, se não me engano, Alma Negra. Enfim, Justiça para Mestre da Maldição. Começando a sessão Elfame, nós temos Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias, que é o livro ilustrado com, basicamente, a vida do Cardo. A trilogia do Príncipe Cruel, do Povo do Ar. O primeiro livro, O Príncipe Cruel. O segundo livro, O Rei Perverso, que é o meu favorito. E o terceiro livro, e uma ótima conclusão, A Rainha do Nada. Passando para a prateleira seguinte, nós continuamos com Holly Black e passamos para Cassandra Clare. Aqui do lado eu tenho o Thief, o primeiro volume da série Contos de Fadas Modernos. Eu preciso do segundo e do terceiro em formato físico. O Canto Mais Escuro da Floresta, que também faz parte do universo do Povo do Ar, que é um dos meus livros favoritos da Holly Black. A Menina Mais Fria de Coldstall, que é o livro de vampiros da autora, uma fantasia única, sensacional. Aqui a gente já passa para os livros com a Cassandra Clare, né, da série Magisterium, com O Desafio de Ferro. O segundo livro, A Luva de Cobre. O terceiro livro, A Chave de Bronze. O quarto livro, A Máscara de Prata. E o quinto livro, A Torre de Ouro. Eu confesso que eu acho essa série muito bem escrita até o volume 3. No volume 4 e volume 5 eu sinto uma queda de qualidade, sendo bem sincero. Enfim, passamos para o universo de Caçadores das Sombras da Cassandra Clare. Aqui nós temos uma história de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo, que é ilustrado pela Cassandra Jean. É um livro de perfil de personagens, todo ilustrado, como vocês podem ver, com todo o universo de Shadowhunters. Aqui nós temos os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que a Cassandra Clare escreve com Wesley Chu. E o segundo volume, o Livro Branco Perdido, que é nessa edição toda metalizada. Meu único livro de Os Artifícios das Trevas, Dama da Meia-Noite. Eu preciso continuar essa trilogia. Aqui passamos para a minha série completa de Instrumentos Mortais, com Cidade dos Ossos. O segundo livro, Cidade das Cinzas. O terceiro livro, Cidade de Vidro, e é onde eu de fato realmente comecei a gostar da série dos Instrumentos Mortais. O quarto livro, Cidade dos Anjos Caídos, na edição paperback em inglês. O quinto livro, Cidade das Almas Perdidas. E o sexto e último livro, Cidade do Fogo Celestial, que está autografado, porque eu fui na sessão de autógrafo da Cassandra Clare aqui no Rio de Janeiro. Por último, nessa prateleira, nós temos o meu The Inferno Device, Clockwork Prince, que é o único livro da trilogia que eu tenho. Ele também está autografado. Enfim, vamos passar para a próxima prateleira. Aqui já ficam concentrados meus livros de tamanho menor. No cantinho eu tenho a minha edição em inglês de City of Glass, The Burning Sky, da Sherry Thomas, em inglês. É um livro que eu tô para ler há um tempão e eu ainda não li. Beastly, da Alex Flying, que é um livro que eu comprei na primeira edição, só que acabou que a Saraiva entregou nessa edição Movie Tie-In, e sério, que raiva. Os dois primeiros volumes da série The Fallen, do Thomas Enes Goss, que tem The Fall e Leviathan. A novelização do roteiro de Garota Infernal, da Diablo Cody. Aprisionada, da Lauren De Stefano, é uma trilogia, só foi lançado primeiro aqui no Brasil e é uma distopia muito inspirada em um conto da Aya. A série Infernais, de antologias, eu tenho o primeiro volume, Formaturas Infernais, e o volume 2, Amores Infernais. Daí aqui passamos para a minha seção L.D. Smith. Eu tenho o primeiro Bald's Up de Nightbolt, que tem Secret Vampire, Door of Darkness, Spellbinder. Esses três primeiros livros foram lançados aqui no Brasil, mas eu me esqueci o nome deles em português, desculpa. Aqui tem o volume 7, 8 e 9, que é Huntress, Black Dawn, Witchlight, e ainda não foi publicado aqui no Brasil e acho que nem vai ser. O volume 1 e volume 2 da parte O Retorno de O Diário de Vampiro. Esse aqui é o volume 1, Nightfall. E esse aqui é o volume 2, Shadow Souls. E enfim, né? Dá pra perceber que houve um grande salto na quantidade de palavras entre a primeira série e a segunda série. Aqui nós temos a primeira série, O Diário de Vampiro, com O Despertar, o primeiro volume. O Confronto, o segundo volume. A Fúria, o terceiro volume.
e Reunião Sombria, o quarto volume, e eu realmente gosto do aspecto camp dessa primeira série. Enfim, passamos para a série Os Legados de Lorien, I Am Number 4, do Pitacus Lore, né? Aqui tem o primeiro volume, eu sou o número 4 em inglês, em hardcover. O segundo volume, The Power of Six, também hardcover. The Revenge of Seven, também em hardcover, como vocês podem ver, nessa padronização muito bonita. Escrito Lorien Legacy no corte de páginas. The Fall of Five, em paperback. E The Rise of Nine, também em paperback. Daí aqui nós temos o Reckless, da Cornelia Funke, na primeira edição em capa dura em inglês. E eu acho esse livro lindíssimo, ele é muito bonito mesmo. Todo ilustrado, como vocês podem ver. Sei que tem continuações, mas não foi exatamente uma história que eu fiquei muito fã. Eu gostei, mas não a ponto de continuar a série. Aqui pro canto nós temos a série Fallen, da Lauren Kate, com o quarto e último volume, Rapture, em capa dura, como vocês podem ver. O livro de contos Fallen in Love, que também é em capa dura. O primeiro volume da série, Fallen, que tem essa arte lindíssima. O segundo volume, Tormenta, com a capa mais bonita da série. O terceiro livro, Paixão, que foi onde eu acho que a série começou a meio que degringolar pra mim. E o spin-off, o livro de Ken, que me prometeu muito, mas no final acabou não me entregando nada. Já aqui no cantinho nós temos o primeiro volume de Estilhaça-me, da Tahir Mafi. Essa aqui é uma luva, porque a minha edição é a original da Novo Conceito. E assim, eu gostei muito desse primeiro livro, mas a partir do segundo as coisas foram para um rumo que realmente não comprei. Eu abandonei essa série no terceiro livro e vida que segue. Aí aqui nós temos O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Razor Riggs, também em capa dura, e que eu deixo ali do lado porque, né, é o esposo da Tahir Mafi. Descendo mais um nível da estante, nós temos The Kiss of Deception, da Mary E. Pearson, lançado pela Darkside em capa dura. Uma Chama entre as Cinzas, da Sabatari, na primeira edição do Brasil. Destruidor de Mundos, da Victoria Aveyard. E o segundo volume, Destruidor de Espadas. Ambos lançados pela seguinte: Minha Lady Jane, da Cynthia Hand, Brody Ashton e Judd Meadows, que eu ainda não li. Sangue e Chocolate, da Netcut Claus, lançado pela editora Darkside, é uma fantasia jovem adulta com lobisomens em volume único sensacional. O primeiro volume de Os Encantados do Ferro, da Julie Kagawa, com O Rei do Ferro. O conto 1.5, Passagem para o Inverno. E o volume 2, A Rainha do Ferro. Infelizmente, o volume 3 e o volume 4 não foram publicados aqui no Brasil. A minha trilogia de O Livro das Estrelas, do Eric Lehomo, com Kaderha, o Feiticeiro, publicado pela editora Rouco. O segundo volume, O Senhor Chá. E o terceiro volume, O Rosto da Treva. Essa é uma trilogia super nostálgica pra mim, porque me lembra muito meu ensino médio. Mais uma trilogia com magia, dessa vez Hex Hall, da Rachel Hawkins, com o primeiro volume, O Sortilégio. O segundo volume, A Maldição. E o terceiro volume, O Sacrifício. Sério, esse livro aqui me surpreendeu pra caramba. Continuamos com As Bruxas Soltas, com Wicked, do Gregory Maguire, na edição brasileira da Leia. Aqui nós temos a série completa de As Crônicas de Nárnia, que ganhei de Rod há uns 2 anos atrás, com O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, na edição da Martins Fontes, agora vai estar sendo relançada Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e Seu Menino, o penúltimo livro, O Sebrinho do Mago, e o último volume, A Última Batalha. Aqui nós temos O Pequeno Príncipe, do Antonois de Saint-Exupéry, na edição em capa dura do Novo Século. O meu Um Cântico de Natal, do Charles Dickens e Outras Histórias, publicada pela Martin Claret, nessa capa maravilhosa. E fechando essa estante, nós temos esse livro gigante, Cartas do Papai Noel, do J.R.R. Tolkien, com ilustrações do próprio autor. No nicho do lado nós temos Miss Marvel, Nada Normal, roteirizado por J. Will Wilson. O segundo volume, Miss Marvel, Questões 1000. O terceiro volume, Apaixonada. E o quarto e último volume do primeiro ciclo, Últimos Dias. A minha edição em brochura de V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. Minha série completa de Orange, de Shigo Takano. E Shigo disse que vai lançar mais um, mas pra mim a história já tá finalizada. Enfim, o primeiro volume, número 1. O volume 2 de Orange. O volume 3. O volume 4. O volume 5.
e o volume 6, que é mais ou menos um spin-off da história. Aqui nós temos o Feridas, do Otsushi, que, sério, é uma história muito, muito, muito triste. E aqui nós temos Vitamin, da Keiko Sonobu, que é uma história sobre bullying e sobre assédio e até sobre abuso. Também é uma história bem pesada para maiores de 18. Aqui nós temos os meus 3 livros de Scott Pilgrim Contra o Mundo, do Brian Lee O'Malley, com o volume 1, publicado pela Quadrinhos da Companhia, o volume 2, da HQ, e o volume 3, que me pegou bastante de surpresa ao abordar sobre relacionamento abusivo. Realmente, o rumo que a série tomou foi muito positivo para mim. Aqui nós temos uma distopia nacional, A Ilha do Dissidente, da Bárbara Moraes. É só o primeiro livro, mas eu já li a trilogia completa. A Revolução dos Bichos, ou A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Gênesis, do Bernard Beckett, que tem um dos melhores finais que eu já li na minha vida. Não Me Abandones Jamais, do Kazuo Ishiguro. A trilogia Legend, da Mary Lou, com o primeiro volume, Legend, o segundo volume, Prodigy, e o terceiro volume, Champion. Tem o livro do irmão do Day, mas prefiro ficar só com a trilogia mesmo. Aqui nós temos a minha série Battle Royale com o Angel's Border, que é um spin-off, com alguns personagens ganhando mais destaque. E, o romance em prosa de Battle Royale do Koshun Takami. Enfim, as únicas obras que Koshun Takami escreveu até hoje. Daqui do lado nós temos o primeiro volume de O Ceifador, do Neil Schuttman, lançado pela editora seguinte. Fumaça Branca, da Tiffany D. Jackson, que é uma história de horror. E por último, A Mari e os Irmãos da Noite, de Bibi Alston, que vai sair o segundo volume agora, em 2023. Na última prateleira de fantasia nós temos Jumanji, do Chris von Hausburg. E Zathura, que sim, na história, Zathura é a continuação de Jumanji, sim. Aqui tem o meu box com os 77 melhores contos dos Irmãos Grimm, lançado pela editora Nova Fronteira, em 2 volumes. Como se livrar de um vampiro apaixonado, de Beth Fantasy, e Como salvar o vampiro apaixonado, que é a continuação. Os 3 primeiros livros da série Bloodlines, da Charlie Mead, com Laços de Sangue, O Lírio Dourado e O Feitiço Azul, faltam os 3 últimos volumes. Minha série Academia de Vampiros, também da Charlie Mead, tá faltando o 4º volume, mas ele tá emprestado com a minha irmã, que tá lendo, enfim. Eu tenho o primeiro volume, O Beijo das Sombras. Segundo volume, A Hora Negra, se não me engano mudou o nome, no relançamento agora. Terceiro volume, Tocada pelas Sombras. Quinto volume, Laços do Espírito. E sexto volume, Último Sacrifício, que é esse calhamaço. Daí passamos para a série mais 18, da Charlie Mead, da Georgina Kincaid, que é Como a Súcubo. E o primeiro livro se chama A Canção do Súcubo. O segundo livro é O Poder do Súcubo. O terceiro livro é O Sonho do Súcubo. Quarto livro, O Calor do Súcubo. Quinto livro, A Sombra do Súcubo. E o sexto e último livro, A Revelação do Súcubo. Mais uma fantasia mais 18 aqui, com Morto até o Anoitecer, da Chalene Harris, primeiro volume da série Crônicas de Suk Stockhouse. Aí aqui nós temos A Sessão das Trevas, da C.S. Pacat. E voltamos para o mais 18, com a trilogia Príncipe Cativo, com o Príncipe Cativo, ou Escravo. Livro 2, O Guerreiro. Livro 3, O Rei. Daí temos Madeleine Miller com Galateia, esse conto que imagina uma continuação para o poema de Pigmalião do vídeo. E a releitura dela para a Ilíada com A Canção de Aquiles, essa história aquiliana que me arrebatou completamente no ano passado. Mais uma fantasia mais 18, A Ponte Entre Reinos, de Daniel L. Jensen. Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. E fechando a estante com Corte de Névoa e Fúria, segundo volume da série da Sarah J. Maas. Enfim, finalmente chegamos no último nível da estante, que é onde eu concentro os meus romances, basicamente. Eu separei por faixa etária, e são os nichos que eu acabei conseguindo ganhar mais espaço devido à última arrumação que eu fiz. Mas deixa eu me aproximar para mostrar melhor para vocês. Nesse primeiro nicho aqui ficam os meus romances mais adultos e também os meus clássicos. Aqui tá também o meu Kindle e, como vocês podem ver, tem um spoiler de uma das minhas próximas leituras que vai aparecer aqui no canal, mas vamos começar pelos romances mais adultos. Aqui no canto nós temos Lição Romance, que é o livro 2 de Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. O primeiro volume, que é o Clube do Livro dos Homens.
A Hipótese do Amor, de Ellie Hazelwood, que vai ser uma das minhas próximas leituras. Imperfeitos, da dupla Christina Lauren. O Nacional, como tatuagem, do Walter Tierno. Como se fosse magia, da Bianca Briones, esse livro é uma fofura. Procura Seu Marido, da Karina Ricci, acabou de sair o filme. Simplesmente Acontece, da Cecilia Hine. Os meus 4 primeiros volumes da série Os Bridgertons, com O Do Que Eu, da Julia Quinn. O segundo volume, O Visconde que Me Amava. O terceiro volume, Um Perfeito Cavalheiro. E o quarto volume, Os Segredos de Colin Bridgerton. Fechando essa parte, nós temos o Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, que na verdade é May Cabot, eu li no ano passado, me diverti bastante. Passando aqui pro cantinho, nós temos A Bela e a Fera, as duas versões, tanto de Madame de Beaumont quanto da Madame de Villeneuve, lançado pela Zahar. O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, também nessa edição da Zahar. E a minha edição de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu quero ter os outros livros da Jane Austen nessa coleção aqui. Passando para cá, nós temos os meus novo-adultos e os meus quase novo-adultos, jovem adultos indo para o novo-adulto. Aqui no cantinho tem O Jogo, que é o livro 3 da série Amores Improváveis, da Ellie Kennedy. A minha trilogia Perdendo-me, da Cora Carmack, com o primeiro livro, Perdendo-me, o segundo livro, Fingindo, e o terceiro livro, Encontrando-me. Easy, da Tamara Weber, Entre Agora e o Nunca, da J.R. Damaski, e a continuação Entre o Agora e o Sempre. Daí nós viemos para cá com os meus livros da Abby Glines, Estranha Perfeição, a primeira parte da duologia Perfeição, e Paixão Sem Limites, que é a primeira parte da trilogia Sem Limites. Daí aqui passamos para a minha série de fato favorita da Abby Glines, que é a Sea Breeze, com o primeiro livro em português, O Sem Fôlego, o segundo livro em português, Sem Escolha, e o terceiro livro em inglês, While It Lasts. Infelizmente a série não continua aqui no Brasil, então se eu quiser completar todos os livros eu vou ter que comprar em inglês mesmo. Aqui do lado nós temos a série No Limite da Atração, da Kate McGarry, com o primeiro livro, No Limite da Atração, o segundo livro, No Limite da Ousadia, o terceiro livro, No Limite do Perigo, e o quarto livro, No Limite do Desejo. Eu gosto muito dessa série aqui. E aqui no cantinho ficam meus livros da Jennifer Eccles. Aqui nós temos Love Story, Uma História de Amor, Longe Demais, e o meu favorito, Como Fui Esquecer Você. Aqui no último nicho da estante nós temos os meus livros jovem adultos, e ali no cantinho fica a minha não ficção, que basicamente é autobiografia. Enfim, vamos começar. Amor Plus Size, da Larissa Siriani, Um Passo de Cada Vez, da Iris Figueiredo, Céu Sem Estrelas, também da Iris Figueiredo, Dumpling, da Julie Murphy, Guiquerella, da Ashley Poston, Perdão, Leonard Peacock, do Matthew Quick, As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, Fangirl, da Weibel Worrell, Isla e o Final Feliz, da Stephanie Perkins, Lola e o Garoto Acasalado, também da Stephanie Perkins, e Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins. O Presente do Meu Grande Amor, essa antologia organizada pela Stephanie Perkins, Namorado de Aluguel, da Casey West, Eu Sou o Mensageiro, do Mark Zuzak, A Garota Que Eu Quero, também do Mark Zuzak, O Azarão, o primeiro volume da trilogia dos Irmãos Wolff, e Bom de Briga, o segundo volume da trilogia dos Irmãos Wolff. Família de Mentirosos, da A. Lockhart, Deixa a Neve Cair, do John Green, Margot Johnson e Laurie Miracle, A Culpa é das Estrelas, do John Green, Quem é Você, Alaska, também do John Green, O Teorema Catherine, também do John Green, Fale, da Laurie House Henderson, um dos livros que está na minha lista de 12 livros para 2023, Apenas Respire, da Barbara Hurd, esse verdadeiro calhamaço, Até Eu Te Encontrar, da Graciela Mayrink, Como Quase Namorei Robert Pattinson, da Carol Sabar, e Azar o Seu, também da Carol Sabar. Nesse cantinho fica Boy Erased, do Garrett Conley, O Exercício da Incerteza, do Drauzio Varela, e O Que Sobra, do Príncipe Harry, que eu ainda estou lendo porque é um verdadeiro calhamaço. E essa foi a nossa Bookshelf Tour desse ano de 2023. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que é a arrumação de vocês. Vamos trocar figurinhas, vamos conversar. Sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Continuem por aqui, porque ainda vamos ter muitos outros vídeos pra sair aqui no canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.